Ainda, paralelamente aos fatos apresentados, foi também encaminhado a esta Corte, em 10 de maio de 2017, o ofício número 1239 de 2017, PL 0257/2016, de lavra do senhor Antônio José Silva Carvalho, delegado de Polícia Federal, formalizado no processo TC 7008 de 2017, em que também comunica o descumprimento do acórdão número 196 de 2017 desta Casa, pelo senhor Genaldo Vieira Soares, listando e detalhando depósitos efetuados com os recursos desbloqueados, sem a verificação ou comprovação dos serviços prestados nem dos documentos que o originaram, somando-se ao sinal existente novas irregularidades. Sendo assim, pelo cenário fático delineado, pela similitude e ou complementação dos referidos autos entre si, e com o intuito de fiscalizar a regularidade do uso da vultosa verba percebida pelo município de Canapi de forma ampla e escorreita, optou-se por anexar todos os procedimentos autuados nesta Corte, de relatoria desta conselheira, que possuem notícias/elementos que atestam indícios de irregularidades na gestão dos aludidos recursos de Fundef e cujas circunstâncias estão fortemente entrelaçadas para análise conjunta, quais sejam: processo TC 589/2016, objeto: representação protocolizada pelo Ministério Público de Contas, que pugnou pela determinação de aplicação dos recursos do Fundef, percebidos através de precatório no custeio, manutenção e desenvolvimento do ensino. Processo TC 8888 de 2016, cujo objeto é a requisição subscrita por esta conselheira relatora para realização de inspeção em loco no município de Canapi, objetivando verificar a aplicação dos recursos do Fundef. E processo TC 7008 de 2017, cujo objeto foi informar o descumprimento do acórdão 196 de 2017 e relacionar as despesas realizadas pelo município no período compreendido entre 27 e 30 de dezembro de 2016. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, trata-se de uma comunicação do atual prefeito de Canapi informando que o anterior prefeito teria descumprido uma decisão desta Corte. Ele acosta com vários extratos bancários. A decisão da Corte foi clara, ele só poderia gastar em despesas com educação. Eu me lembro bem disso porque foi eu que proferi o parecer que a conselheira Raquel usou como razão de decidir naquele caso, no recurso. Portanto, uma situação grave que o tribunal deve coibir. E tendo em vista que a apuração do dano aí me parece que está bem encaminhada, eu sugiro converter esse procedimento em uma tomada de contas para justamente confirmar o dano e no mesmo processo apurar o que foi indevidamente gasto. E aproveitando o resultado dessa tomada de contas se propague em todas os outros processos atinentes ao exercício 16, que é a prestação de contas, enfim, tudo que vier para o tribunal, esse processo de tomada de contas deve repercutir. É o meu pensamento, presidente. Com a palavra, a doutora Raquel. Dando seguimento aqui ao processo, eu discorro sobre a competência e admissibilidade e peço vênia para não ler todos os termos, porque já está claro. E passo para a análise. O ponto de partida para a junção dos processos relacionados é a exigência de forte indício de que os recursos percebidos através de precatório a título de complementação do Fundef foram depositados na conta única do município, ocultando-se assim sua natureza e origem e obstaculizando a atuação dos órgãos de fiscalização. Tal circunstância conduz aos indícios de que tenham sido efetivadas transferências e pagamentos de tais importes para fins diversos dos autorizados em lei específica. Outro sim, empenho em trazer à baila ainda que as contratações realizadas com empresas beneficiárias de recursos no município, no período em que se sucedeu o recebimento dos recursos judiciais do Fundef, em sua quase totalidade, apresentam fortes indícios de irregularidades que as maculam de vício insanável, por não terem sido observados os mandamentos insertos na Lei 8.666 de 93, normativo que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Com escopo precípuo de evitar a atuação desta Corte, possibilitando entendimentos diversos sobre fatos idênticos, condensam-se as informações, elementos e processos em um único feito. Para tornar didática a compreensão do conjunto de elementos disponíveis em procedimentos diversos, ora anexados ou apensados, passa-se a fazer um breve relatório das informações e documentos que instruem cada um dos processos, utilizando-os como premissa para as razões que irão fundamentar o presente voto. O primeiro, processo TC 589 de 2016. Trata da representação formulada pelo Ministério Público de Contas, subscrita pelo Dr. Gustavo Henrique de Albuquerque Santos, procurador titular da 2ª Procuradoria de Contas, em face do Sr. Celso Luiz Tenório Brandão,
prefeito do município de Canapi à época, na qual aponta indícios de intenção de utilização da quantia recebida judicialmente pelo município a título de complementação do Fundef para fins diversos dos estabelecidos na lei em espécie. Acolhendo as razões do Ministério Público de Contas, foi expedida nos autos a decisão monocrática número 003 de 2016, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, edição de 19 de fevereiro de 2016, de lavra do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, que, em síntese, dentre outras providências, determinou cautelarmente a indisponibilidade dos valores recebidos judicialmente a título de recomposição de verbas vinculadas ao Fundef em favor do município de Canapi. B. A abstenção de realizar qualquer desembolso das referidas quantias até decisão de mérito, devendo os valores serem depositados em conta bancária específica. Em 22 de dezembro de 2016, foi protocolizado nesta Corte petitório do município de Canapi, subscrito pelo Procurador-Geral Dr. Marcelo da Silva Vieira, na forma de agravo, expediente tombado como processo TC 14.452/2016, objetivando combater a decisão monocrática prefalada, oportunidade em que foi colacionada cópia da sentença proferida no processo judicial 070326-60/2016, que tramitou na vara do único ofício de Mata Grande, deciso em que o magistrado condicionou a liberação das verbas que estavam à disposição do juízo à decisão desta Corte de Contas. Na mesma data, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 7210/2016, de lavra do Dr. Gustavo Henrique Albuquerque Santos, opinativo que entendeu pelo não conhecimento do agravo em razão da intempestividade e pela revisão de ofício da liminar para que se permitisse a utilização dos recursos objeto do presente processo, apenas nos gastos previstos nas normas que regem o Fundeb. Foi exarada a decisão simples monocrática número 029 de 2016, acolhendo o entendimento do Ministério Público de Contas no sentido de não conhecer do agravo interposto, conhecer de ofício a urgência suscitada para flexibilizar os termos da decisão cautelar liminarmente concedida na decisão monocrática 03 de 2016, para autorizar a utilização dos recursos percebidos judicialmente a título de complementação do Fundef, apenas com despesas enquadráveis na legislação do Fundeb. A nominada decisão foi ratificada pela Corte na sessão plenária de 23 de fevereiro de 2017, Acórdão 196 de 2017. Destaca-se que foi comprovada a citação do senhor Genaldo dos Santos Vieira no dia 18 de abril de 2017, nos termos do aviso de recebimento acostado às folhas 64 dos autos. Outro sim foi certificado pelo setor de protocolo através do memo 144 de 2017, que não foi dada entrada em nenhum processo relativo aos processos TC 589 ou 14 de 2016 e 14452 de 2016. Tão somente registrando que o senhor Genaldo Soares Vieira protocolizou o processo TC 6420 de 2017, cujo objeto cinge-se a apresentar justificativa pela impossibilidade de prestar contas relativa ao período em que foi prefeito interino, não tendo relação com a resposta a esse processo, a essa decisão. O outro processo que foi anexado é o processo TC 8888 de 2016. Trata-se de processo que teve por objeto o memo 020 de 2016, de lavra desta conselheira, expediente que teve por escopo precípio a solicitação de realização de inspeção in loco no município de Canapi, em razão dos fortes indícios de utilização indevida dos recursos percebidos através de precatório a título de complementação do Fundef, desobedecendo por conseguinte decisão monocrática 03 de 2016, de lavra do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, proferida no âmbito do processo TC 589 de 2016. Os autos evoluíram para a Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira Orçamentária Municipal, DEFAFON, cuja diretora à época exarou o despacho em que registra a apreensão de vários documentos e processos administrativos pela Polícia Federal, a oportunidade em que sugeriu que fossem oficiados diversos órgãos, Núcleo de Defesa do Patrimônio Público do MPE, Controladoria Geral da União e Polícia Federal em Alagoas, e encaminhou ao gabinete o processo TC 5859 de 2016, tendo como objeto o relatório de demandas externas, número 201.504.153, documento que listou uma série de evidências de descumprimento da legislação em espécie. Em 2 de setembro de 2016, foi expedido despacho acolhendo a sugestão da DEFAFON, solicitando à presidência o envio de ofícios aos órgãos de fiscalização elencados, requisitando informações /documentos sobre o uso dos recursos percebidos através de precatório a título de complementação do Fundef. Em atendimento às requisições formuladas, foram protocolizados nesta Corte: a. O ofício número 19320/2016, da CGU, que encaminhou os relatórios números
20.151.53 e 20.151.54 em mídia digital, relatórios que serviram de subsídio para a atuação da Polícia Federal e que relacionam como irregularidades na utilização de verbas do município de Canapi. Aqui eu listo uma série de irregularidades. O montante utilizado, que foi fiscalizado, que foi em torno de 37 milhões. E para não ter que ler todas as irregularidades, vou apenas listar algumas. Fracionamento de despesa com fuga de modalidade licitatória adequada, superfaturamento, irregularidades e impropriedades nos processos de contratação de serviço de transporte escolar, subcontratação de transporte escolar, falha no controle e fiscalização de serviço de transporte, uma série de irregularidades. E o relatório de demandas, número 20.150.41.54, com outras irregularidades apontadas, também de maneira geral, com relação ao descumprimento na execução da legislação 8.666. B. O ofício, continuando os documentos que foram encaminhados em função do processo. O ofício 078 de 2016, subscrito pelo coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público Estadual, documento que informa o envio de CD-ROM contendo cópia de informações e documentos contidos no processo 0700-267 72.2016, tombado como processo TC 13.049/2016, anexo a este, processo judicial que relata irregularidades no pagamento de despesas no município nos exercícios financeiros de 2015 e 2016, principalmente em contratos fraudulentos de locação de veículos para serviço de abastecimento de água, cujo total de recursos ultrapassaram a soma de R$4 milhões, irregularidades cuja responsabilidade foi atribuída ao então prefeito do município de Canapi, Celso Luiz Tenório Brandão. No mesmo processo, o órgão ministerial alerta para a malversação dos recursos percebidos judicialmente através de precatório à guisa de complementação do Fundef. E nesse contexto chama a atenção a informação de que tais recursos, 15 milhões, consta nesse processo, 15.198.034,73, teriam sido creditados para a conta do município em 10 de dezembro de 2015. Destacando que, após a percepção dos mencionados recursos, houve uma enxurrada de despesas, sobretudo as que objetivavam o pagamento de locação de veículos para abastecimento de água. O processo TC 7008 de 2017 trata de processo que encaminha o ofício 1239/2017, subscrito pelo senhor Antônio José Silva Carvalho, delegado de Polícia Federal, apresentando o relatório dos gastos com os recursos de precatório do Fundef pelo município de Canapi, expediente que informa a utilização indevida dos referidos para pagamentos de despesas não enquadráveis como manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do magistério, tais como a contratação de bandas, saia rodada e calcinha preta, para animar os festejos de fim de ano no município, a despeito do fundamento que deu sustentáculo ao pedido de desbloqueio do saldo remanescente desse recurso, qual seja a situação de causa financeiro naquele ente. No expediente citado, foi feita uma análise minuciosa do extrato da conta 6.174, dígito 3, a agência 281, dígito 5 do Banco do Brasil, de titularidade do município de Canapi, relacionando as empresas, que estão abaixo elencadas, que receberam pagamentos daquele ente no período de 27 a 31 de dezembro de 2016, apesar de ter sido atestada a ausência de documentos aptos a conferir legalidade às nominadas transações, período em que aponta que foi gasto o importe de R$ 1.339.909,55. Fez-se constar ainda que as referidas empresas perceberam também recursos de outros entes federados do Estado, tendo sido listados os nominados municípios. E aqui eu listo quais são as empresas e o recurso gasto pelo município de Canapi. A empresa Sonibras, um valor de R$ 197.830, RF Empreendimentos, R$ 441.000, SL Construtora Limitada, EPP, no valor de R$ 391.379,55, Consdel Construção e Serviços, no valor de R$ 43.700, Matriz Produções e Eventos, Consultoria, Construções e Serviços, no valor de R$ 267.000. Em uma verificação inicial das informações, de todas as informações e documentos que instruem os processos acima relacionados, não se pretende estatuir uma posição aprofundada sobre o fundamento da representação neste momento processual, como forma de garantir a eficácia futura da decisão de mérito a ser adotada por esta Corte. No entanto, em um breve juízo de cognição, constata-se a existência cabal de inúmeras irregularidades, observando fortes indícios a
de que os recursos percebidos através de precatório relativo ao importe de complementação do Fundef foi depositado na conta única do município e não em conta específica, consoante determina a Lei 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto 2.264, de 1997, substituído pelo Fundeb, regulamentado pela Lei 11.494, de 2007, de forma a ocultar a natureza e a origem dos referidos recursos e dificultando a fiscalização de sua aplicação. B. De que os nominados recursos foram utilizados para a finalidade diversa da prevista na Lei do Fundeb, o que demonstra descumprimento do contido no Acórdão 196 de 2017 desta Corte, conduta tipificada no artigo 48, inciso 2º, 4º e 6º da Lei Orgânica deste Tribunal, como passivo de ser sancionado por esta Corte. C. De que foram feitas transferências para contas de pessoas físicas e jurídicas cujas contratações apontam robustas evidências de irregularidades, em clara desobediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37, caput da Constituição Federal, que norteiam a atividade da administração pública, dos comandos insertos na Lei 8.666 de 93, do disposto na Lei 4320 de 94 e na Lei Complementar número 101 de 2000, dentre outros. D. De que houve a tentativa de obstrução da atuação dos órgãos de fiscalização em razão da inexistência de arquivos contendo documentos e informações na sede da administração relativos aos atos da gestão municipal, em desacordo com preceitos do artigo 39 da Lei Orgânica dessa Casa. E. De que houve superfaturamento e ou sobrepreço nas contratações realizadas pelos gestores de Canapi, situações que podem ter ensejado vultoso dano ao erário daquela municipalidade. F. De que houve desvio de finalidade na utilização dos recursos públicos pelos então prefeitos de Canapi, seja no que se refere à sua acepção mais geral de atendimento ao interesse público, seja no que pertina ao uso específico de recursos que devem ter destinação própria e específica. Cumpre-se registrar ainda que, em pesquisa realizada no sítio da Justiça Federal, verificou-se que, de acordo com a sentença 0400557 de 2016, proferida nos autos do processo 4103, dígito 13 de 2012, embargos à execução, o total de recursos percebidos pelo município de Canapi a título de complementação do Fundef foi de R$ 17.611.174,25. B. Não restou protocolizado nesta Corte de Contas os documentos comprobatórios das despesas efetuadas com o saldo dos recursos do Fundef que estavam depositados em conta específica. C. Em atendimento à ordem exarada através da decisão monocrática 03 de 2016, de lavra do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, em desobediência à decisão exarada através do acórdão 196, consoante atesta a informação incerta no memo número 144 de 2017, expedido pelo setor do protocolo. A partir do farto acervo de elementos e informações que delineiam e contextualizam a gestão no município de Canapi, durante o biênio 2015 e 2016, nas gestões dos senhores Celso Luiz Tenório Brandão e Genaldo Vieira Soares, torna-se indubitável a existência de fortes indícios de malversação de recursos públicos que demandam a atuação firme desta Corte de Contas no exercício do controle externo e da salvaguarda do patrimônio público, em busca das respectivas responsabilizações e principalmente da recomposição ao erário. Assim sendo, necessário ampliar o escopo da fiscalização que surge dos fatos restritos e específicos dessa representação, aumentando o campo de atuação para averiguar a execução contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do município de Canapi nos exercícios de 2015 e 2016, ainda que tendo como ponto de partida e sempre de maneira apartada pelas suas peculiaridades, a percepção dos recursos de complementação do Fundef, que, segundo informação do MPE, foram creditados em 10 de dezembro de 2015, identificando sua origem e respectiva destinação, mas alcançando também a análise da legalidade nos processos de contratações e realizações de despesas diversas, sempre atentando para a existência de arquivos e documentos que comprovem suas execuções. Nesta senda, o arsenal de dados, documentos e informações que compõem os diversos processos já mencionados demonstram não apenas a existência de inúmeras irregularidades na gestão municipal, mas o potencial rombo causado nas contas públicas e no patrimônio do município de Canapi, situação que requer a instauração de procedimento específico de tomada de contas especial, com o fito de apurar todos os fatos apresentados, identificar todos os responsáveis e quantificar o montante do dano causado àquela municipalidade, na forma do artigo 1º, inciso 6º e artigo 6º e seguintes, e artigo 11 da Lei 5.604 de 94 do Regimento, combinado com o artigo 129 do Regimento Interno desta Corte.
Ante todo o exposto, considerando a real possibilidade de prejuízo causado à população e à administração municipal, considerando o bem jurídico que está sendo discutido e estando presentes os requisitos formais para o regular prosseguimento do feito, eu voto no sentido de que o Pleno do Tribunal de Contas de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida multar o senhor Genaldo Soares Vieira pelo descumprimento da decisão objeto do Acórdão 196 de 2017 em 500 UPFAs, conforme permissivo incerto no artigo 48, inciso 4º e 6º da Lei 5.604 de 94, receber o processo na forma de representação por restarem atendidos os requisitos incertos no artigo 1º, inciso 28 e artigo 43 da Lei Orgânica e no caput do artigo 191 e parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, converter o presente processo em tomada de contas especial para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano, devendo ser expedida a correspondente portaria pela Presidência, artigo 1º, inciso 6º e artigo 6º seguintes, artigo 11 da Lei 5.604, combinado com o artigo 129 do Regimento Interno. Determinar, na forma como preconizada no artigo 10, parágrafo 1º e artigo 18, parágrafo 4º da Lei Orgânica, a notificação do senhor Celso Luiz Tenório Brandão para que tome conhecimento da instauração do presente processo de tomada de conta especial e, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento desta decisão, preste os esclarecimentos que julgar necessários sobre as irregularidades nela apontadas, determinando que, em idêntico prazo, consoante dicção do permissivo contido no artigo 39 da Lei Orgânica, combinado com o disposto no artigo 57 do Regimento Tribunal, a relacione de forma discriminada todas as despesas realizadas com os recursos pagos pela União a título de precatórios do Fundef até a data de seu afastamento, juntando todos os documentos probatórios imprescindíveis à comprovação da sua regular execução. B. Comprove a regularidade das contratações realizadas pelo município nos exercícios financeiros de 2015 e 2016, através dos processos administrativos que lhes instruíram e dos documentos comprobatórios de suas execuções, em especial aqueles firmados com as empresas relacionadas no ofício 1239 de 2017. Determinar a notificação do senhor Genaldo Soares Vieira para que tome conhecimento da instauração do presente processo de tomada de conta especial e que também, no prazo de 15 dias, preste os esclarecimentos que julgar necessários sobre as irregularidades nela apontadas, determinando que, idêntico prazo, a também relacione de forma discriminada todas as despesas realizadas com os recursos pagos pela União a título de precatórios do Fundef, desbloqueados a partir da decisão monocrática número 029 de 2016, referendada pelo Acórdão número 196 de 2017, juntando todos os documentos probatórios imprescindíveis à comprovação da sua regular execução. B. Comprove a regularidade das contratações realizadas no período em que esteve na gestão do município de Canapi, através dos processos administrativos que lhes instruíram e dos documentos comprobatórios de suas execuções, em especial aqueles firmados com as empresas relacionadas no ofício 1239/2017 da Polícia Federal. Determinar a notificação do gerente do Banco do Brasil, da agência número 1281, dígito 5, do município de Canapi, para que encaminhe a esta corte o extrato bancário da conta 6.174, dígito 3, de titularidade do município, a partir da competência de dezembro de 2015, consoante faculta o artigo 39 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 57 do Regimento Interno. Alertar de que o não atendimento às requisições formuladas poderão ensejar na aplicação de multa, consoante previsão preconizada no artigo 48, inciso 4º e 6º da Lei Orgânica. Determinar a remessa de cópia integral do processo ao Ministério Público Estadual, inclusive fazendo constar as informações gravadas em mídia digital que instruem o presente processo, para que o referido órgão possa adotar as medidas de sua competência. Determinar a citação do Ministério Público de Contas na forma do artigo 86 da Lei Orgânica, combinada com 129, parágrafo único. Após as providências acima, determinar a evolução dos autos para a DEFAFON, para que analise a farta documentação que instrui os presentes autos, identifique os elementos necessários à apuração dos fatos narrados, a identificação de todos os responsáveis e a quantificação do dano ao erário, realize as diligências necessárias para a complementação da instrução processual e a elaboração do respectivo relatório técnico conclusivo, mantendo de forma destacada a análise das despesas executadas com os recursos oriundos dos precatórios do Fundef, inclusive fazendo constar todos os documentos que instruem o processo judicial, aqui eu coloco o número do processo judicial, nos termos do artigo 39 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 57 do Regimento Interno. Após determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas na forma do artigo 86 da Lei Orgânica, dá publicidade da presente determinação de hora oficial eletrônica desta Corte de Contas, na forma do artigo 106 da Resolução número 3 de 2011, para que alcance seus efeitos legais. É esse o meu voto, senhora presidente.
Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanha a relatora. Conselheiro Fernando. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu acompanho em toda a relatora. Conselheiro Fernando. Senhora Presidente, com a pequena ressalva, já acompanhando o voto da relatora, informando de que a utilização dos recursos do Fundeb, que foi razão desse precatório, já foi normatizado por esse tribunal, naquelas condições específicas. Portanto, fazendo essa ressalva, para que fique gravado nesta sessão, essa minha observação, eu acompanho a relatora. Aprovado. Não tem mais processo para sessão. Pela ordem. Mas tem como funcionar. Conselheiro Alberto. Pediu inversão da pauta, não foi? Pronto. Senhora Presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, membros do Ministério Público e todos que nos assistem, vou relatar aqui processo de sanção pecuniária. Todos que vou relatar nesse momento são em razão de descumprimento da resolução normativa desta Corte por não ter enviado intempestivamente a terceira remessa do SICAP relativa aos meses de maio e junho do ano de 2016, só variando os responsáveis e as unidades administrativas. Primeiro, 13897 de 2016, relativa à gestora do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre, senhora Tamires dos Santos. Processo 13878 de 2016, gestora da Secretaria Municipal de Educação de Porto Real do Colégio, senhora Marinalva Santos de Oliveira. O processo 13866 de 2016, relativo ao gestor do Fundo Municipal de Saúde de Junqueiro, senhor Carlos Augusto Lima de Almeida. E o processo 3.876 de 2016, gestor do Fundo Municipal de Educação de Campo Grande, senhor Cleverton Cláudio da Silva de Jesus. Os processos não foram encaminhados ao Ministério Público de Contas porque não houve defesa dos gestores, na forma da Resolução 10 de 2011. Apesar de ter sido a oportunidade de defesa, inclusive cientificado todos nos autos, o gestor não apresentou a defesa. Em razão disso, eu voto no sentido de que este Pleno, o Tribunal de Contas, aplique a multa pecuniária no patamar mínimo de 100 UPFAUs a cada processo referido, que seja cientificado que deve proceder com o recolhimento dessa multa no prazo de 15 dias após o trânsito julgado, e em favor da crédito do Funcontas, Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, alertar que o não pagamento poderá incorrer em ação de execução pela Procuradoria-Geral do Estado e cientificar a direção do Funcontas da presente deliberação. É com meu voto, senhoras conselheiras, senhora Presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Alberto Pires. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Fernando. Conselheira substituta, doutora Raquel. Aprovados. Senhora Presidente, continua a relatar agora o processo também de aplicação de multa, desta feita pelo não envio, ou seja, ele não enviou essa remessa chamada terceira remessa de CAP referente a maio e junho do ano de 2016 até o presente. Então, não foi apenas intempestiva. Trata-se do processo de 13.889 de 2016, cuja gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro, de 2016, Maria Silvânia da Silva Pereira. Ele não foi oportunizado a defesa, mas ele não apresentou. Consequentemente, não foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em razão disso. E dessa forma eu voto no sentido que esse tribunal, pleno,
aplique a multa no seu patamar mínimo de senhor Perfaus, a senhora Maria Silvana da Silva Pereira, ser cientificada da decisão que deve proceder pelo seu recolhimento no prazo máximo de 15 dias após o trânsito julgado, alertar que esse não recolhimento poderá acarretar em ação de execução pela Procuradoria-Geral do Estado e também cientificar o FUNCONTAS sobre a deliberação desta Corte e também citar a gestora do Fundo de Assistência Social de Junqueiro, senhora Maria Silvana da Silva Pereira, para enviar a terceira remessa do SICAP, referente aos meses de maio, junho de 2016, sob pena de nova multa por reincidência, fundamentada no artigo 48, inciso 7 da Lei Orgânica deste Tribunal e o artigo 207, inciso 9 do Regimento Interno desta Corte. É assim como eu voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, opinamos pela aplicação da multa. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Anselmo. Eu acompanho o relator, excelência. Conselheiro Fernando. Relator, senhora presidente. Conselheiro doutora Raquel. Aprovado. Senhora presidente, esgotada a minha pauta do dia. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, excelência, trago alguns processos. Já aproveito, logo de início, para retirar de pauta e o adiar. Aqui eu prefiro adiar, tá? Por dois motivos. O principal deles, que impede de eu relatar, é um voto vítima do conselheiro Otávio Lessa, que não está presente, e a outra justificativa é que esse processo também deu um problema na análise, por esses dois motivos eu estou adiando para a próxima sessão, na próxima sessão, claro, aí vinculada à eventual presença do conselheiro. Caso contrário, vamos ter que retirar de pauta para repautá-los. 4766 de 2009. Trago também, excelência, o processo 2451, um processo de sanção relatado anteriormente, que foi solicitada vista pelo conselheiro Fernando Toledo e devolvido, nós repautamos e trazemos novamente para a discussão. O conselheiro Fernando Toledo devolveu sem nenhuma alteração. Sendo assim, excelência, é um processo de aplicação de multa com relação a um termo aditivo que o Ministério Público entende não cumprindo o princípio da taxatividade, por assim dizer, tipicidade, e eu entendi um pouco diferente, tendo aquela nossa discussão, mas aqui para efeitos de não demandar mais tempo, que os acessórios seguem o principal. Se é um termo aditivo ao contrato principal, o tribunal tem que ter notícias até para fazer a verificação formal do atendimento dos requisitos para a sua feitura. Assim, excelência, o Ministério Público entende não pela anulação da multa e eu entendo pela manutenção da multa anteriormente aplicada e os demais dispositivos de praxe de determinar os documentos enviados pelo gestor, que ele enviou, embora não tenha sido defendido, tá? Posteriormente. Que sejam desentranhados para seguir a análise normal, inclusive ser juntado, por assim dizer, ser juntado, né, o termo técnico propriamente dito, não ser juntado ao processo principal para a análise ser feita em conjunto, ou na cronologia correta. Evoluir o presente processo ao gabinete do relator para acompanhamento do pagamento da multa e outras medidas que fizerem necessárias. Este é meu voto, senhor presidente. Conselheiro, por gentileza, qual foi o número do processo? 2451 de 2016, ao gestor do município de Capela, exercício financeiro 2015. Não envio de cópia integral do processo, do procedimento administrativo que der origem ao termo aditivo do contrato celebrado com a empresa Autoposto Rodrigues Limitada, excelência. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, já houve manifestação do Ministério Público na sentada anterior, mas eu queria deixar algumas colaborações. Aqui a questão de tipicidade. Eu entendo que em matéria de direito punitivo, seja ele penal, extrapenal, tributário, a gente não pode interpretar o tipo de forma mais extensa. Eu sei que o termo aditivo ele faz parte, ele tem um quê de contrato, mas ele é um ato posterior.
Se o gestor estiver cumprindo à risca a resolução do tribunal, se ele contratou o advogado para cumprir à risca, o advogado vai dizer, prefeito, não está aqui o termo de aditivo. Está o contrato obrigatório, como também não está o empenho, nota de empenho, não está. Obrigatório é enviar o contrato. Tanto é assim que o conselheiro Otávio Lessa propôs uma alteração na resolução de 2003, com vistas a englobar também termo auditivo, rescisão e afins. Então, portanto, o entendimento ainda do Ministério Público ainda persiste na falta de tipicidade no presente caso. Em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. Entendendo, senhora presidente, as razões do entendimento lógico do conselheiro do Ministério Público, esse tribunal tem entendido de que é peça importante o encaminhamento de todos os complementos dos contratos e tem mantido o sancionamento, de forma que eu acompanho o relator. Conselheira substituta, doutora. Eu acompanho o relator também, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, trago o processo 7306 de 2017, é um pedido de prorrogação de prazo. Como o prazo foi dado pelo plenário, este também deve prorrogá-lo. Aqui trago o voto no seguinte sentido, que o gestor do município de Japaratinga, 2007, alegou não ter recebido a cópia do processo em mídia digital. Por isso solicita a prorrogação de prazo, embora ele tenha já tomado algumas providências que foi oficiar a quem, porventura, deteria a obrigação da guarda legal do histórico, vamos dizer assim, municipal. Eu aqui apenas faço uma ressalva, que ressalto de outro modo, vou ler por extenso, que para novo pedido de prorrogação de prazo, o gestor deve demonstrar ter tomado providências efetivas quanto à busca das informações / documentações solicitadas e de envio obrigatório à Corte, quando inicialmente deveria fazê-lo. O que eu quero dizer com isso? É muito cômodo até, depois de sair da gestão, oficiar o órgão para que dê a documentação. Existem mecanismos específicos, efetivos para isso. Hoje temos um administrativo formidável, nem precisaria, mas temos, explícito, que é o que vem encarreado na Lei de Acesso à Informação. É obrigatório que seja fornecido a ele, assim como para qualquer cidadão. E também judiciais, tal como exibição de documentos ou alguma outra medida nesta seara. Sendo assim, excelência, concedo o prazo, desta vez encaminhando novamente em meio digital, cópia de todo o procedimento de prestação de contas para que tomemos providências de praxe. Esses são os votos e demais dispositivos comuns. Assim, excelência, faltou aqui falar que ele pede também a memória de cálculo deste tribunal a respeito das despesas com pessoal e da despesa do artigo 212 do CAPT. Da mesma forma, eu estou respondendo que essa memória de cálculo está disposta conforme manda o artigo 212 CAPT de 88, a Lei 9394/96 LDB, no que for aplicável, assim como no Manual de Elaboração dos Anexos de Metas Fiscais e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, aprovados pela Resolução STN 633 e 632, quanto à questão do Manual de Elaboração do Anexo de Riscos Fiscais e do Relatório de Gestão Fiscal, de todos de 2006, evidentemente válidos para o exercício de 2007. Esta é a informação que dou ao solicitante. Então, nesses termos, mais uma vez concedido o prazo, novamente enviando a mídia digital. Esse é o meu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público não se opõe à diligência formulada pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão, processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, como sempre tem me posicionado no caso das diligências, acho que nem precisava passar por essa corte, por esse pleno, mas acompanho o relator. Doutora Raquel. Também acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanho o relator. Aprovado.
Eu só quero registrar mais uma vez a previsão legal, Excelência, dessa possibilidade. Excelência, trago também vários processos, queria aqui só falar um dos processos, que na verdade são pedidos, são recursos, por assim dizer. São os processos 15.976 de 2012, 1065 de 2013, 1693 de 2013, 2272 de 2013, 15175 de 2012, 909 de 2013 e 14777 de 2013. Então, são pedidos de reconsideração, embora não seja recurso, mas no dia a dia a gente acaba utilizando essa nomenclatura. Recurso de reconsideração das sanções aplicadas pelo tribunal, todos eles constam parecer do Ministério Público a respeito e todos pelo desprovimento, assim mantendo a sanção aplicada. Então, na verdade, Excelência, são os votos que eu trago e, no mais, cientificar o gestor, alertá-lo que o não pagamento poderá acarretar o encaminhamento do título executivo para a ação própria de execução pelo órgão competente, remeter ao FUNCONTAS para que tome suas medidas de praxe dentro da sua competência, evoluir os autos para o gabinete do relator para acompanhamento da multa e outras providências que se fizerem necessárias. São os meus votos, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo desprovimento de todos os recursos. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Fernando. Conselheira substituto, doutora Raquel. Acompanha o relator, senhor. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhor presidente. Aprovados. Excelência, sem mais processos para a pauta de hoje. Encerrada a pauta da sessão de hoje, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, eu só queria avisar que na próxima terça-feira, dia 30, eu estarei a serviço do tribunal no Congresso, segundo Congresso Internacional de Direito Administrativo e Controle em Belo Horizonte, e por isso não poderia estar na sessão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus declaro... Minha assessoria, agora eu tenho que verificar, porque estou aqui, está na pauta do tribunal. Eu preciso verificar isso na pauta do diário. Existe esse processo? 11.885 de 2013 na pauta? Está aqui, conselheiro. Porque a pauta do tribunal é uma coisa, o que tem validade que é publicado no diário. Se tiver, Excelência, por favor. Está no diário para relatar hoje? Excelência, esse processo eu também requeiro o adiamento. Certo. 11.885 de 2013. E a motivação. Inclusive, o senhor pediu vistas na sessão anterior de um processo idêntico à consulta do 10º da Poder Legislativo, que o senhor pediu vista da conselheira Raquel. Sim, eu pedi vista, mas esse processo aqui, os processos nossos estão pautados para terça-feira, não sei por que carga d'água que foi pautado para hoje. Mas eu requeiro, então, o adiamento, ou como já está para terça-feira, vejo a possibilidade de podermos pautar, eu não sei se tem tempo hábil, para terça. Já está pautado para terça também? Não. Tá, porque é a mesma situação, então é bom trazer todos para aqui. Tá, então, se não puder, fica... Vamos adiá-lo para terça, então, para não perdermos a oportunidade, tá? Muito obrigado. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.